Foi dada a largada para mais um vídeo do canal Geração Carburada. No vídeo de hoje, vamos contar a história da Berlinetta Interlagos, Willys Interlagos. Então, amigos, já sabem, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, assim como não esqueça de deixar seu comentário. A fascinante história do Willys Interlagos começava em 1959, quando uma conversa entre o jornalista e publicitário Mauro Salles e o presidente da Willys Overlando Brasil, William Max Pierce. Mauro, um entusiasta por veículos esportivos e de competição, sugeriu a Pierce que trouxesse o Alpine para o Brasil e, mais do que isso, promovesse a criação de uma equipe de competição dentro da própria fábrica, que serviria também como uma alavanca de marketing para os carros produzidos pela empresa no Brasil. Pierce gostou da sugestão e foi à França acompanhado de Christian Reis, o Bino, um dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos. Os dois se reuniram com o alto escalão da Renault e Jean Redeler, pai do Alpine, e daí surgiu o projeto concretizado pela fabricação do esportivo no Brasil. A ideia ficou muito mais fácil a ser concretizada, pois a Willys brasileira já tinha fortes ligações com a Renault, pois produzia aqui o Dauphine, na fábrica de Taboão em São Bernardo do Campo, desde março de 59. O mesmo Mauro Salles sugeriu o nome Interlagos para o Alpine brasileiro, em homenagem ao famoso autódromo da cidade de São Paulo, então o único do país. Foi instalado para isso uma nova fábrica para as carrocerias de compósito de resina de poliéster e fibra de vidro do novo esportivo, coincidentemente no bairro de Interlagos, em São Paulo. Técnicos franceses ajudaram nas instalações dos equipamentos e no treinamento intensivo dos funcionários brasileiros para o novo procedimento, quase artesanal, de fabricação das peças e carrocerias do novo automóvel. O início do desenvolvimento do Interlagos começou com a importação de 3 Alpine A108, um coupé, um conversível e um Berlinetta, para o divertimento da engenharia de estudos da Willys Overlando Brasil. Vários testes funcionais e de durabilidade foram efetuados, alguns no Autódromo de Interlagos, comparando os veículos franceses e os protótipos brasileiros, logo revelando o calcanhar de Aquiles do projeto. A suspensão traseira, por semi-eixos oscilantes sem braços longitudinais, concentrava na articulação da capa da semi-árvore, na transmissão todos os esforços de tração, frenagem e eventos pontuais como buracos e etc. Logo apareciam folgas enormes, percebidas até a olho nu pela movimentação das rodas para frente e para trás. Este foi um problema que somente foi solucionado com a adição de braços longitudinais, somente quase 3 anos após o veículo ter entrado em produção, inexplicavelmente. A suspensão traseira Aerostable também tinha uma característica especial, com coxins pneumáticos de borracha que atuavam como reforço a constante das molas, deixando a suspensão mais firme, principalmente com o veículo carregado. Outra característica inusitada era uma cinta de borracha lonada, que limitava o curso de extensão da suspensão traseira para evitar que as rodas ficassem com um camber positivo excessivo, por motivos óbvios de segurança. A suspensão dianteira era bem eficiente, com braços triangulares desiguais superpostos. Tinha valores de caster e inclinação de pino mestre bem pronunciados, 10 graus e 11 graus, respectivamente, o que dava ao veículo um comportamento bem estável nas retas, mesmo em velocidades elevadas e com ventos laterais. Em contrapartida, a velocidade de retorno do volante de direção era um pouco alta, como eram também os esforços em manobras de estacionamento. Seu chassi estrutural metálico tinha uma coluna vertebral tubular, dando muita resistência ao carro, tanto em torção quanto à flexão do quadro. Seu motor é o mesmo do Renault Gordini de 845 cm3, porém com as seguintes diferenças: taxa de compressão aumentada, de 8,0 para 1 para 9,2 para 1, carburador de corpo duplo Solex 32 PA 3/301, progressivo a vácuo, no lugar do de corpo simples 32 PI-BT, coletores de admissão e escapamento de construção tubular, no lugar dos de alumínio e ferro fundido, respectivamente, comando de válvulas de maiores durabilidades e levantamento. Rotação do motor aumentada, de 5.200 para 5.600 rotações por minuto,
Potência máxima de 53 cavalos no padrão SAI contra 40 cavalos do Gordini. Como curiosidade, a potência máxima se dava também na rotação máxima do motor. O câmbio de 4 marchas bem curtas dava uma excelente sensação de desempenho para o veículo, porém, a primeira marcha não era sincronizada. Já com motor de 998 cm3, o Interlagos Berlinetta atingia a velocidade máxima de 160 km por hora e fazia de 0 a 100 em 14 segundos, muito rápido para a época. O Willys Interlagos foi apresentado ao público no segundo Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 61, no pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, e sua produção se iniciou em 1962 nas 3 versões, Berlinetta, Coupé e Conversível. Jean Ridley compareceu à inauguração da fábrica do Interlagos no bairro homônimo e participou da entrega do primeiro veículo produzido, um conversível, que foi entregue a Mauro Salles, como reconhecimento de sua participação na concretização do projeto de um veículo esportivo fabricado em série no Brasil. Com bancos anatômicos e com regulagem apenas longitudinal, a posição do condutor era facilitada pela característica de regulagem da coluna de direção em altura, inédita para a época num carro fabricado no Brasil. O painel dos instrumentos tinha um velocímetro graduado até 180 km por hora, com odômetro, lâmpadas piloto das setas, indicador de combustível analógico e comando da buzina integrados. Tinha contagiros de até 8.000 RPM, com termômetro da temperatura do motor, luzes indicadoras de pressão de óleo, farol alto e carga do dínamo também integrados. Os comutadores das luzes e da buzina ficavam integrados em uma alavanca do lado esquerdo, junto ao volante de direção. Havia um controle inédito para o som da buzina. Estrada, cidade. A alavanca da seta ficava em uma alavanca do lado direito, também junto ao volante. Pouco mais de 800 exemplares produzidos entre 1962 e 66, a história do Willys Interlagos se confunde com o automobilismo profissional no Brasil, praticamente iniciando a carreira de pilotos como Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi Jr., Bide Clemente, José Carlos Patti e Luiz Pereira Bueno. Particularmente, Bide Clemente foi considerado um dos melhores pilotos da sua época, pilotando a Berlinetta 22 da equipe Willys de competição. Seu estilo de pilotar, aproveitando ao máximo a característica subterçante da Berlinetta, é antológico. Não faltavam recursos para que cada corrida a equipe se apresentasse cada vez melhor, mas entre várias e tantas vitórias, a mais importante foi a 500 milhas de Interlagos de 1962, quando o grande rival era o Porsche 1600 Super 90, pilotado pelos notáveis Chico Landi e Marinho. Foi um show de pilotagem divino, que ficou registrada na sua história e da dos carrinhos amarelinhos de Interlagos. Infelizmente, um acidente acabou tirando a vida de um dos nomes mais lembrados do automobilismo e que poderia ter sido um grande campeão de Fórmula 1. Christian Reis, Rubino, chocou-se com um Alpine num carro que derrapou na sua frente pegando fogo em Le Mans. No Brasil, Luiz Antônio Greco, que era assistente de Bino, assumiu o cargo na gerência do departamento da equipe Willys. O Willys Interlagos teve 822 unidades produzidas, de 1961 a 1966, tornando-se um dos clássicos mais desejados não só por colecionadores, mas também por aqueles que sempre sonharam um dia ter um exemplar.